Saudações a todos! Este vídeo dedica-se a tratar acerca do livramento condicional, que é aquele instituto previsto entre os artigos 83 e 90 do Código Penal e 132 a 146 da Lei de Execução Penal, a LEP, que é a Lei 7.210 de 1985. O que vem a ser o livramento condicional? O livramento condicional é um benefício execucional da pena concedido ao apenado após ele cumprir em regime execucional sua pena privativa de liberdade durante um certo período, durante uma fração dessa pena que está estabelecida pela própria lei penal. Então, em outras palavras, o agente, quando ele é condenado, ele vai cumprir uma parte da pena, vai se executar uma parte da pena, e dependendo do preenchimento de certos requisitos por este agente, em determinado momento, ao invés de continuar cumprindo a pena, ele vai ser beneficiado com o livramento condicional. Se ao final do período necessário de livramento condicional ele tiver cumprido todas as condições adequadamente e não tiver havido revogação do benefício, aquele restante de pena que ele deixou de cumprir, ela ficará integralmente extinta. Tá? Então isso é o livramento condicional, é o benefício que permite ao apenado deixar de executar uma parte da pena. Ele cumpre uma parte, mas a outra parte ele fica em livramento condicional. Nada mais é do que uma liberdade mediante o cumprimento de certas condições. Quais são os requisitos para que o apenado possa obter livramento condicional? Primeiro, nós temos requisitos subjetivos, lá no artigo 83, inciso 3, do Código Penal. E o primeiro desses requisitos, o primeiro conjunto desses requisitos, diz respeito ao mérito que ele demonstra durante a execução da pena. Então lá está determinado que ele tem que ter um bom comportamento durante a execução da pena, que ele não pode ter cometido falta grave nos últimos 12 meses anteriores ao pedido do livramento. Falta grave são todas aquelas ocorrências, aquelas infrações disciplinares que estão previstas no artigo 50 da LEP. Então, nenhuma daquelas infrações disciplinares do artigo 50 da LEP pode ter sido cometida nos 12 meses que antecedem ao pedido de livramento condicional. Também tem a ver com o mérito do apenado. Ele tem que também ter tido um bom desempenho no trabalho que tiver sido atribuído a ele durante a execução da pena e ainda demonstrar aptidão para prover a própria subsistência mediante aquilo que o legislador chama de trabalho honesto. Todos esses 4 elementos, então, bom comportamento durante a execução da pena, o não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses anteriores ao pedido do benefício, o bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto, vão refletir naquilo que a gente chama de mérito execucional. Além do mérito execucional, também como requisito subjetivo, o apenado há que ter reparado o dano causado pela infração penal. O que significa reparar o dano? Significa indenizar a vítima em função dos prejuízos que ela teve a partir do crime praticado pelo condenado. Então, ele também precisa, para obter o livramento, reparar o dano, quer dizer, indenizar a vítima, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo.
E como é que se dá essa efetiva impossibilidade de reparação do dano? Ou quando o dano é um dano irreparável, que não pode ser reparado financeiramente, ou quando, apesar de poder, o condenado ele é uma pessoa carente, uma pessoa sem condições financeiras, portanto insolvente para a quitação desse dano, para o pagamento desse dano. Então, se ele tiver solvência suficiente e o dano for reparável, então, para obter o livramento condicional, ele necessariamente também tem que reparar o dano. Então, são esses os dois requisitos subjetivos. O mérito durante a execução, decorrente do somatório daqueles 4 elementos, e a reparação do dano, quando isso for possível para o apenado. Quais são os requisitos objetivos para a concessão do livramento condicional? O primeiro diz respeito à qualidade da pena. A pena tem que ser pena privativa de liberdade, reclusão, detenção ou prisão simples. Prisão simples, a gente imagino que se lembrem todos, é a pena privativa de liberdade cominada e aplicada às contravenções. Eu estou dizendo com isso que não existe livramento condicional de pena que não seja privativa de liberdade. Isso está lá no caput do artigo 83. Não existe livramento condicional de pena restritiva de direitos, não existe livramento condicional de pena de multa. A única pena, qualitativamente falando, a única pena que dá ensejo ao livramento condicional é pena privativa de liberdade, reclusão, detenção ou prisão simples. Há um aspecto também quantitativo dessa pena privativa de liberdade, também previsto no artigo 83 do Código Penal. A condenação substituída deve ser de, no mínimo, 2 anos. Por quê? Porque as condenações inferiores a 2 anos, até 2 anos, elas podem ser objeto da suspensão condicional da pena, que é aquele instituto tratado entre o artigo 77 e o artigo 82 do Código Penal. Aí ele não precisa cumprir nenhuma parcela de pena, não se executa parcela alguma de pena se forem preenchidos os requisitos estabelecidos entre o artigo 77 e o artigo 82 do Código Penal. Aí é suspensão condicional da pena. Para penas, então, a partir de 2 anos e daí em diante, o benefício que o legislador autoriza é o livramento condicional. Então, a pena, quantitativamente, a pena aplicada, tem que ter, no mínimo, 2 anos. E, além disso, existem ainda os requisitos temporais, que nada mais são do que as frações de pena previstas no artigo 83, incisos 1, 2 e 5, como sendo necessárias de serem executadas para daí, a partir do cumprimento dessa fração, dessa parte da pena, o condenado fazer jus, então, preenchidos os demais requisitos, fazer jus ao benefício do livramento condicional. Quais são essas parcelas? Nós temos 3 parcelas previstas no artigo 83. No inciso 1, a parcela será de 1/3, ou mais de 1/3, quer dizer, 1/3 e 1 dia, por assim dizer. Então, mais de 1/3, se o crime não for hediondo e se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Então, se o crime que ele praticou e que deu origem à condenação não for hediondo, se ele não tiver condenação anterior por crime doloso, e se tiver bons antecedentes, ele tem que cumprir 1/3 da pena a que foi condenado, e a partir dali ele pode já pleitear o benefício do livramento condicional. Isso está previsto no inciso 1 do artigo 83. No inciso 2 do artigo 83, nós vamos ter a fração de metade da pena. O apenado precisa cumprir 1/2 da pena, metade da pena, se o crime não for hediondo, porém,
sendo ele, o apenado, reincidente em crime doloso. Então, se o apenado ele já tiver uma condenação anterior por crime doloso, tem que ser crime doloso, ele então, na atual condenação, ele vai ter que cumprir metade da pena, mais da metade da pena, para daí poder pleitear e obter o livramento condicional. E depois ainda nós temos lá no inciso 5 do artigo 83, a fração de 2/3 da pena que o apenado deverá cumprir, mais de 2/3 da pena, se o crime da condenação for hediondo, e crime hediondo são todos aqueles que estão estabelecidos no artigo 1º da Lei 8.072, todos os que estão ali arrolados, são considerados crimes hediondos. Então, mais de 2/3 da pena se for crime hediondo ou crime equiparado a hediondo. E para este fim, equiparado a hediondo, nós temos a tortura, o tráfico de entorpecentes, o tráfico de pessoas e o terrorismo. E isso se o apenado não for reincidente em crime hediondo ou equiparado a hediondo. Então ele vai ter que cumprir, neste caso, mais de 2/3 da pena, sendo ele o crime hediondo ou equiparado e não sendo o apenado reincidente em crime hediondo ou equiparado. Por que eu digo isso? Porque se ele for reincidente em crime hediondo ou equiparado, quer dizer, lá atrás ele praticou um crime hediondo ou equiparado e foi condenado com trânsito em julgado. E depois do trânsito em julgado dessa decisão, ele volta a praticar um crime hediondo ou equiparado. Neste segundo crime hediondo ou equiparado, ele é reincidente em crime hediondo ou equiparado. Então, neste caso, da reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, ele não tem direito a livramento condicional. O artigo 83 não contempla este caso como uma das hipóteses em que é possível ser concedido o livramento condicional. Certo? Então, estas são as frações de penas, os requisitos temporais de pena que devem ser cumpridos em cada caso, 1/3, 1/2 ou 2/3, conforme o caso, para que o apenado possa, então, requerer e obter o benefício do livramento condicional. Quando o apenado ele é condenado a mais de uma pena, mais de um crime, mais de uma pena, o artigo 84 do Código Penal ele manda que as penas se somem para efeitos de livramento condicional. Então, vamos somar as penas para fins de livramento condicional. Mas aí tem um detalhe bem importante. Embora as penas elas se somem, as frações continuam sendo as mesmas originais. Então, para a gente exemplificar, vamos mostrar o seguinte. Vamos dar o seguinte exemplo. Imaginemos que o condenado ele tenha que cumprir uma pena de 6 anos e, em relação a essa pena de 6 anos, com 1/3, ele tenha direito a pleitear e obter o livramento condicional. 6 anos, 1/3, 2 anos. E vamos dizer que ele tem uma outra pena de 10 anos, por exemplo, sobre a qual incida a fração de 1/2. Então, metade de 10 anos são 5 anos. Se nós somarmos as penas, 6 no primeiro caso, mais 10 no segundo, dá 16 anos de penas a serem cumpridas. Quanto tempo ele precisará para obter o livramento condicional? Bom, 1/3 da primeira, 2 anos, mais metade da segunda, 5 anos. Então, 2 mais 5, 7. Dos 16 anos do total de pena a cumprir, ele cumpre 7 anos, mais de 7 anos, 7 anos e 1 dia, e passa a ter direito, então, a pleitear e obter o livramento condicional. Então, quando há a soma das penas, cada pena somada conserva
a sua fração respectiva, conforme cada caso, e vai se somando o montante obtido a partir da aplicação destas frações para se ter, no final, o quanto é necessário de pena a cumprir efetivamente para poder pleitear e obter o livramento condicional. Quanto tempo dura o livramento condicional? Muito simples. O livramento condicional, o tempo do livramento condicional é o mesmo tempo do restante de pena que teria que ser cumprida e não vai, por conta exatamente do livramento. Então, se por acaso, vamos imaginar, o sujeito ele tem uma condenação de 9 anos para cumprir e tem direito a livramento condicional com 1/3, mais um terço e um dia da pena, então ele vai cumprir 3 anos e os últimos 6 anos, ao invés de cumprir, ele ficará em livramento condicional. O livramento condicional, repito, ele dura o tempo que seria o restante de pena a cumprir e que não será cumprida por haver justamente o livramento condicional. Como é um livramento condicional, então ele fica, o livramento, sujeito a condições. O livrado, a pessoa que obtém o livramento condicional, ela tem que cumprir condições estabelecidas pelo juízo da execução penal. Quais são essas condições? Elas estão previstas lá no artigo 132 da LEP. No parágrafo 1º do artigo 132, nós temos as chamadas condições obrigatórias, aquelas que o juiz deve obrigatoriamente fixar para serem cumpridas durante o livramento condicional. E no parágrafo 2º do artigo 132, nós temos as chamadas condições facultativas, ou seja, aquelas que o juiz pode ou não fixar, ficando de acordo essa fixação, de acordo com a sua discricionariedade. Quais são, então, as condições obrigatórias do parágrafo 1º do artigo 132 da LEP? Primeiro, obter ocupação lícita. Claro, se o livrado, condicionalmente, for apto para o trabalho. Então, ele tem que obter uma ocupação lícita dentro de prazo razoável. E esse prazo para a obtenção da ocupação lícita vai ser fixado pelo juiz da execução. Ele também, segunda condição, deve comunicar sua ocupação periodicamente ao juízo da execução. Então, o juízo da execução vai determinar uma periodicidade na qual o liberado vai ter que comprovar, vai ter que comunicar ao juízo a sua ocupação. Pode ser mensal, pode ser bimensalmente, pode ser trimestralmente. Essa periodicidade quem determina é o juízo da execução. E como terceira condição obrigatória, ele não pode mudar do território da comarca do juízo da execução sem prévia autorização deste. Então, se ele pretender se mudar de comarca, o liberado condicionalmente, primeiro ele tem que se dirigir ao juízo da execução e obter uma autorização prévia do juízo da execução para efetivar esta mudança de comarca. Quais são as condições facultativas, agora do parágrafo 2º do artigo 132 da LEP? Primeira delas, que ali está exemplificativamente relacionada, o liberado condicionalmente não mudar de residência sem comunicação ao juízo da execução e à autoridade eventualmente existente incumbida de observar o cumprimento do livramento condicional. Agora tem um detalhe importante, essa comunicação reportada primeiramente no parágrafo 2º do 132 da LEP, é quando a mudança for dentro da própria comarca do juízo da execução.
quando ele não for mudar de comarca. Se ele for mudar de comarca, a comunicação prévia é obrigatória. Se ele mudar dentro da mesma comarca, o juiz pode facultativamente também dizer, fixar como condição, olha, não se mudar mesmo dentro da comarca, sem antes comunicar o novo endereço ao juízo da execução. Então, fora da comarca, mudança para fora é condição obrigatória, a prévia comunicação ao juízo, e mudança dentro da mesma comarca, essa comunicação, a necessidade dessa comunicação é condição facultativa fixada pelo juiz da execução. A segunda condição facultativa, recolher-se à residência na hora fixada, quando o juízo da execução entender por bem que para o bom andamento da execução é necessário que ele se recolha durante certos períodos ou no fim de semana, enfim, o juiz fixa o horário de recolhimento, se entender por bem, conforme entenda como mais adequado para aquela situação. E ainda também, como terceira condição facultativa, exemplificativamente enumerada pelo parágrafo 2º do artigo 132 da LEP, a terceira condição, não frequentar determinados lugares, e aí normalmente os lugares que o juiz proíbe o liberado condicionalmente de frequentar são lugares que de alguma maneira guardam alguma relação com a espécie de crime, com o tipo de crime praticado por ele. Então, recapitulando essa parte, aquelas condições enumeradas no parágrafo 1º do artigo 132 da LEP são de imposição obrigatória para fins de livramento condicional, o juízo da execução obrigatoriamente precisa impô-las, e as do parágrafo 2º do 132, estas são facultativas. O juiz as impõe se entender por bem, se achar adequado, mas não está obrigado a isso. O processamento do livramento condicional, os aspectos procedimentais, eles estão todos relacionados, para quem tiver curiosidade, do artigo 132 ao artigo 146 da LEP. Trato agora da revogação do livramento condicional, as hipóteses de revogação e os efeitos da revogação. O que vem a ser a revogação? É quando o sujeito está em livramento condicional e, por alguma das razões que veremos na sequência, tem esse livramento condicional revogado, voltando a cumprir, então, a sua pena, voltando a pena a ser executada. O artigo 86 do Código Penal, ele trata das hipóteses de revogação obrigatória. Então, naqueles casos do artigo 86 do Código Penal, o juiz da execução está obrigado a revogar o livramento condicional e a retomar o cumprimento da pena do condenado. Quais são as hipóteses de revogação obrigatória? Se por acaso o condenado vier a ser condenado por um outro crime a uma pena que seja privativa de liberdade, seja esse crime cometido durante a vigência do próprio livramento, quer dizer, depois então de ter obtido o livramento, ele praticou um outro crime e veio a ser condenado por este crime a uma pena privativa de liberdade, ou mesmo por crime anterior cometido anteriormente à obtenção do livramento. Ele tinha um processo em andamento que ainda não estava julgado e obteve o livramento, e depois esse processo por um outro crime ele veio a ser julgado e no curso do livramento ele foi condenado por esse crime anterior. Então, se ele vier a ser condenado por crime com sentença transitada em julgado a uma pena privativa de liberdade, e como é crime então é reclusão ou detenção, o juízo da execução obrigatoriamente terá que revogar o livramento condicional do liberado,
fazendo com que ele retome o cumprimento da sua pena. Quais são as hipóteses de revogação facultativa? Então, no 86, o juiz da execução está obrigado a revogar. Nos casos do artigo 87, é poder discricionário do juiz da execução revogar ou não. Revoga se entender como mais conveniente, se entender por bem que a revogação naquele caso é a providência mais adequada. Quais são as hipóteses, então, de revogação facultativa agora do artigo 87? Primeiro, se o liberado condicional deixar de cumprir qualquer uma das condições fixadas. Só para lembrar, existem condições que são fixadas obrigatoriamente e existem condições que são fixadas facultativamente. Parágrafos 1º e 2º do artigo 132 da LEP, respectivamente. Não importa se a condição tem a fixação obrigatória ou facultativa. Se ela foi descumprida pelo liberado condicionalmente, a revogação do livramento condicional é sempre facultativa. Tá? Então, imaginemos lá que ele se mudou de comarca e não avisou, não comunicou, não pediu autorização prévia ao juízo da execução, e depois isso foi descoberto, a fixação dessa condição era obrigatória. Mas revogar o livramento condicional é uma faculdade do juiz. Ele pode entender que mesmo que ele tenha descumprido essa condição, isso não acarretou prejuízo maior para a fiscalização, para o andamento do livramento condicional e mesmo assim optar por manter o benefício em favor do condenado. Então, a primeira hipótese de revogação facultativa, se o liberado deixar de cumprir qualquer das condições fixadas, seja a condição obrigatória, seja a condição facultativa. A segunda hipótese de revogação facultativa. Se o liberado vier a ser condenado por um crime, seja anterior, seja posterior à obtenção do livramento, mas se ele for condenado por um crime, há uma pena que não seja privativa de liberdade. Então, se ele for condenado por crime, mas a condenação for por pena restritiva de direitos ou por multa. Então, aí a revogação é facultativa. Se ele for condenado a uma pena privativa de liberdade por esse crime, a gente já viu, artigo 86, revogação obrigatória. Mas se ele for condenado por um crime a uma pena restritiva de direitos ou a uma pena de multa, que não haja privação de liberdade, então aí a revogação é apenas facultativa. E a terceira hipótese de revogação facultativa, se ele, o liberado condicionalmente, vier a ser condenado por contravenção, não por crime, mas por contravenção, seja a contravenção anterior ou posterior ao benefício, e seja qual for a pena da contravenção. Pode ser prisão simples ou pode ser apenas multa, conforme o caso. Então, nesses três casos do artigo 187, o juiz tem a faculdade, a discricionariedade, de revogar ou não o livramento condicional. No caso do artigo 86, repetindo, ele está obrigado, aí não é discricionário, aí a revogação é obrigatória. Quais são os efeitos que nós podemos detectar da revogação do livramento condicional? O que decorre da revogação do livramento condicional? O primeiro efeito é o óbvio, é a retomada do cumprimento da pena. Tá? Então, uma vez revogado o livramento condicional, o condenado volta a cumprir a sua pena naquela parcela que ele estava deixando de cumprir por conta justamente do livramento. E aí um detalhe a mais, isso está previsto tudo no artigo 88 do Código Penal, um detalhe a mais. Uma vez revogado o livramento condicional, ele não pode ser novamente concedido. Então aí o sujeito vai ter que cumprir, o condenado vai ter que cumprir
a sua pena até o final. Não existe uma segunda chance, não existe um segundo livramento condicional no cumprimento dessa mesma pena. Então ele terá que cumpri-la até o final. E aí tem uma questão importante também, ainda dentro do artigo 88. Aquele tempo que ele ficou em livramento condicional, ele pode ou não ser considerado como tempo de pena cumprida. Ou seja, ele é computado como pena cumprida, aquele período do livramento, ou ele não é computado como pena cumprida. Por quê? Porque se ele for computado como pena cumprida, o restante de pena a cumprir é menor, porque ele já computou aquele período do livramento. Se ele não for computado, o restante de pena a cumprir é maior, porque daí terá que cumprir a integralidade daquilo que deixou de cumprir exatamente pela presença do livramento condicional. Então a coisa se resolve da seguinte forma. Se a revogação do livramento tiver por causa condenação por crime ocorrido após a concessão do benefício, não se desconta o tempo de livramento do tempo de pena a cumprir. Ou seja, ele não é computado. Então, por exemplo, naquele exemplo que a gente citou antes, o sujeito tinha que teve uma condenação de 9 anos, cumpriu 1/3 e foi para o livramento. Ficará 6 anos em livramento. Digamos que 2 anos depois de iniciado o livramento, ele tem o livramento revogado por um crime acontecido durante o próprio livramento. Nesta hipótese, o tempo do livramento não se computa. Quando o livramento é revogado, ele terá que cumprir os 6 anos restantes daquela pena e mais ainda a pena a que foi condenado pelo outro crime. Quando o livramento ele é revogado também por conta do descumprimento de condição, a mesma coisa. Também não se computa como pena cumprida. Ele só será computado como pena cumprida nas hipóteses em que a revogação ocorrer por conta de condenação, já no curso do livramento, mas por um crime que tenha sido cometido antes da obtenção do benefício. Então, se o motivo da revogação for a superveniência, após o livramento, a superveniência de uma condenação por um crime que tenha acontecido antes da obtenção do livramento, neste caso, o livramento, então, é computado como tempo de cumprimento de pena. Então, no exemplo citado dos 9 anos, cumpriu 13 e obteve livramento. E aí passaram-se 2 e ele foi condenado por um crime que ele já havia cometido antes de obter o livramento. Neste caso, então, o livramento é computado como pena cumprida, é descontado e ao invés de voltar a cumprir os 6, ele cumprirá só mais 4 anos de pena em relação a este crime. E, evidentemente, depois, somando-se as penas deste crime, do restante de pena deste crime, com a nova condenação. Mas, de qualquer maneira, neste caso, se o crime era anterior ao benefício, aí o período de livramento é computado como pena cumprida. Isso tudo está no artigo 88 do Código Penal. Falo agora sobre a prorrogação do período de prova, que está prevista no artigo 89 do Código Penal. O que é a prorrogação do período de prova? O período de prova é o período em que o sujeito está cumprindo as condições do livramento. No nosso exemplo citado, dos 9 anos, obteve com 3 anos, então aqueles 6 anos vão ser o período de prova. Mas se ele estiver sofrendo um processo por crime praticado durante o próprio livramento,
o período de prova, não importa quanto tempo, ele vai se estender até o trânsito em julgado da decisão relativa a este crime praticado durante o livramento. Então, o período de prova se prorroga automaticamente e ele vai continuar em livramento condicional até que esse processo pelo novo crime venha a ter sua decisão transitada em julgado. Por que disso? Porque se a decisão for condenatória e transitar em julgado, como o crime aconteceu durante o livramento é revogado e ele volta a cumprir todo o restante de pena que até ali deixou de ser cumprida justamente em função do livramento. Então, a prorrogação do período de prova, com base no artigo 87, se dá sempre que o apenado, o livrado condicionalmente, tiver praticado um novo crime durante o livramento, e aí se prorroga até que o processo relativo a esse crime tenha a sua decisão absolutória ou condenatória, mas sua decisão transitada em julgado. E o que acontece se o sujeito cumpre todo o período de livramento sem qualquer revogação? Cumpre as condições direitinho, não tem condenação que dê ensejo à revogação, enfim, tudo ok, cumpre tudo conforme determinado pelo juízo da execução penal. Ao final do período de livramento, então, ao final do período de prova, do tempo do livramento condicional, que, friso mais uma vez, corresponde ao montante igual ao restante de pena a cumprir, esse restante de pena a cumprir, que deixou de ser cumprida por conta do livramento, esse restante de pena a cumprir é considerado extinto, ele é julgado extinto, isso com base no artigo 90 do Código Penal. Certo, meus caros? Estas são as principais anotações sobre o Instituto do Livramento Condicional. Até o nosso próximo vídeo.